Oi, gente, boa noite. Vou tentar fazer essas aulas em vídeos para que vocês consigam, pelo menos, não atrasar tanto, né? Já que a gente está tendo tanto problema com a internet. Tá? Esse vídeo vocês podem baixar, assistir em casa, até no horário que seja melhor para cada um, tá? Então a gente vai iniciar com a primeira aula de microbiologia, né? Onde eu fiz um histórico, né? Para que vocês entendam até como foi esse início da microbiologia até os dias atuais, né? Então, desde a antiguidade, havia suspeita de que deveriam existir organismos menores do que aqueles que se podia observar. Então, assim, algumas pessoas, alguns pesquisadores, eles achavam que poderiam existir esses organismos que a gente não podia ver a olho nu, mas não era nada comprovado, era só uma vaga ideia. Alguns desses estudiosos, eles se aventuravam a dizer que nas costas de um animal maior existia um menor, e nesse menor existia um menor ainda, e assim sucessivamente, né? Então, ele tinha esse ditado de que em cada ser vivo existia um ser vivo ainda menor habitando sob ele, né? Então a gente tem essa ideia até hoje, né? Onde a gente sabe e que isso veio lá da antiguidade e tem até um ditado, né? Onde as pessoas falam, às vezes quando cai alguma coisa no chão, né? Que a gente fala, não tem problema não, o maior come o menor, né? Já ouvi muito isso, então é justamente por isso, né? Então, havia também, né, a ideia de que as doenças elas se propagavam por sementes, né? Apesar de se ter assim uma breve noção de que se existiam micro-organismos, ainda eles não eram associados às doenças. As pessoas lá na antiguidade, elas achavam que se para ter uma doença, para se desenvolver uma doença, precisava de uma semente. Ou seja, ia ter a semente de determinada doença. E para a pessoa ser acometida de determinada doença, ela tinha que ter essa semente tinha que ser plantada ali de alguma forma, né? Trazida pelo ar de alguma forma, né? Mas não se tinha essa ideia de que eram trazidos micro-organismos, né? Mas quem pela primeira vez convenceu o mundo de que os micro-organismos existiam foi Anthony von Leeuwenhoek, né? Que ele foi considerado o pai da microbiologia. Ele era um holandês, comerciante de tecidos. Então, assim, ele não era cientista, não era estudioso da área, né? Mas como ele era um comerciante e muito esperto, né? Ele, para não ser enganado, ele começou a usar, né, as lentes de aumento para poder observar melhor os fios dos tecidos que ele comprava, né, para ele não ser enganado. Isso despertou seu interesse na produção desses instrumentos. Então ele conseguia ver esses fios, né, mais adiante com essas lentes de aumento. Então ele começou a produzir essas lentes, né? E produziu lentes com acuidades, né, tão altas que chegavam a aumentar em até 40 vezes, 400 mil vezes, né, o que estava ali na sua frente. Então, com isso, né, essas lentes que se podia ver tão mais além, ele começou a observar que existiam outras coisas ali, né? Por exemplo, nas superfícies em que ele olhava, nos tecidos, né, ele começou a observar alguns bichinhos, né, que de início ele chamou de animáculos, né, animálculos, né? Que ele ainda não tinha essa vaga ideia, né, de se chamar de micro-organismos, né, nada do que a gente já conhece hoje. E aí tudo que ele ia observando, ele ia anotando em cartas, né? Mas como ele não fazia parte de nenhuma sociedade cientista, né, nenhuma sociedade em que tinha esses estudiosos das ciências da natureza, de ciências naturais, de ciências da saúde, então ele começou a fazer suas anotações em cartas. E essas cartas ele começou a enviar para a Sociedade Real Inglesa, né?
Então ele descrevia com tanto detalhe o que ele estava ali observando, que essa sociedade, real inglesa, ela ficou assim encantada com a diversidade, né, do que ele descrevia ali, né? Ele descreveu com tal precisão o que tinha observado, que hoje é possível ainda identificar os micro-organismos visualizados. Então, muitas das coisas que ele escrevia lá naquelas cartas, né, ainda em lentes bem rudimentares, ainda tem pra gente até hoje, né, com os mesmos detalhes. Mas como ele não era, né, da área da ciência, então ele não deixou discípulos, né? Então tudo que ele deixou foi aquilo que ele foi anotando em cartas. Então ninguém conseguiu dar uma continuidade a esse trabalho dele com essas lentes, né? E aí, lá no século 21 já, né, após Leeuwenhoek, um novo impulso ele foi dado na microbiologia, que foi o desenvolvimento da indústria óptica na Alemanha, com a produção dos microscópios compostos, né? Se começou a fabricação desses microscópios, né, onde se usavam várias lentes, né, lentes de aumento, lentes mais acessíveis e com uma precisão mais exata, né, o que se assemelha ao que a gente tem hoje, né. O primeiro período áureo da microbiologia, ele teve início no final do século XIX, né, com a derrubada da teoria da abiogênese, né. Então, foi assim um dos primeiros marcos da microbiologia, foi essa teoria que ficou conhecida como a teoria da abiogênese, né? E o que era a abiogênese? Ela era uma hipótese que se baseava na crença de que os seres vivos eles poderiam ser originados a partir de uma matéria bruta, né? Então, nessa teoria, acreditavam que, por exemplo, se você deixasse um objeto em cima de uma mesa, do nada ia aparecer algum micro-organismo, né? Ia aparecer algum ser vivo ali, algum micro-organismo que pudesse vir a contaminar aquilo ali, né? O estabelecimento também dos processos de fermentação, né, que foi a partir ali do século XIX que se começou esse processo de fermentação da uva, né? Começou a se usar essa fermentação da uva, né, transformando assim no vinho. Começou também o estabelecimento da relação de micro-organismos com as doenças, né? Então foi a partir daí que se começou a relacionar as doenças aos micro-organismos, né? Que tinha ali alguma coisa que podia levar esse indivíduo a adoecer, né? Então já começava a se ter uma ideia, né, dos micro-organismos e o desenvolvimento da microbiologia agrícola e ambiental, né? Já nesses processos, por exemplo, como o da fermentação, né? O processo da pasteurização do leite, né? Da transformação do leite em queijo. A teoria da abiogênese, ela teve origem junto com a humanidade, né? Então, assim, não era uma coisa que surgiu ali no século XIX, já se tinha muito tempo, né? Mas no século XIX foi uma era em que as pessoas mais se discutiam a respeito disso, porque foi onde, né, realmente, assim, de fato, se começou a ter esse desenvolvimento e a procura do saber, né? Essa teoria, ela era, inclusive, defendida por grandes filósofos lá na antiguidade. Mas à medida que o conhecimento sobre a biologia ela ia evoluindo, ela ia sendo derrubada aos poucos, né? Paulatinamente ela ia sendo derrubada, enfraquecida, né? O ponto final, né, dessa teoria, ele foi dado por Reid em 1668, quando ele demonstrou que as larvas que surgiam na carne em putrefação, né, naquela carne que estava ali apodrecendo, era um estágio da vida das moscas. E que as moscas, elas não surgiam na carne, se a mesma tivesse devidamente protegida, né? Então, pela teoria da abiogênese, que era o que acontecia? Aquela carne que estava ali,
ela ia começar a surgir larvas, né? Quando ela estivesse no estado de apodrecimento, de putrefação, ela ia começar a surgir larvas. E do nada, essas larvas iam começar a surgir. Só que aí foi em 1668, né, que esse cientista Redi, ele conseguiu provar que não, que essas larvas que surgiam ali naquela carne apodrecida, era porque vinham as moscas, elas depositavam ali os seus ovos, né? E desses ovos que eclodiam, né, que explodiam, saíam essas larvas que estavam ali contaminadas. E que se essa carne, né, ela tivesse protegida, né, ela não teria esse aparecimento dessas larvas, né? No entanto, com a descoberta dos micro-organismos, essa teoria ela ressurgiu, pois, né, se começou a estudar mais. E aí se preparou, se observou que, por exemplo, aqueles alimentos, né, aqueles preparados que aparentemente estavam isentos de organismos, de micro-organismos, que estavam cobertos, né, em algum tempo eles apresentavam a abundância dos mesmos, né? Logo então, duas correntes de pensamento elas foram estabelecidas, a da biogênese e a da abiogênese, né? Então, cada qual produzindo experimentos, tentando provar sua teoria ou uma tentando derrubar a outra, né? Então, por muito tempo ficou dessa forma, né? Não, os micro-organismos, eles surgem do nada. Outros não. Para se surgir um micro-organismo, ele tem que ser contaminado por outro micro-organismo, né? E por longos períodos ficou essa disputa entre essas duas teorias, tá? A gente vai anotando que vocês vai surgindo de dúvida, porque como eu não tenho como tirar essas dúvidas, né, aqui no vídeo, aí vocês podem me enviar e eu vou tirando essas dúvidas em outro vídeo, tá? No entanto, né, com a descoberta, essa parte aqui a gente já viu. Os partidários da teoria da biogênese, né, eles começavam com o conhecimento de que o calor matava os micro-organismos, né? Então foi a partir daí que esses teóricos, né, que acreditavam na biogênese, que acreditavam que para se contaminar um micro-organismo tinha que vir outro micro-organismo para poder contaminar aquele, por exemplo, aquele alimento, né? Eles começaram com o conhecimento de que o calor matava os micro-organismos, né? Então, se começou essa teoria de que quando expostos a altas temperaturas, esses micro-organismos eles poderiam ser diminuídos, poderiam ser mortos, né? Estariam ausentes, né? Assim, meios de cultura submetidos a fervuras por longos períodos mostravam a ausência de micro-organismos. Então, se começou essas pesquisas em laboratórios, onde se começou a colocar esses micro-organismos, né, a uma temperatura muito elevada, e aí quando se observava em laboratório, em microscópios, não conseguiam ver mais nenhum desses micro-organismos, ou seja, eles morriam, né? Mas com o passar do tempo, os micro-organismos, eles surgiam novamente, né? Logo, eles podiam estar aparecendo de algum lugar, e o mais lógico seria o quê? O ar, né? Então, trataram então de aquecer o material em recipientes fechados e assim o mantinham estéril, né? Então, hoje isso aqui a gente pode se assemelhar muito, isso aqui, aos nossos tipos de esterilização, né? Como, por exemplo, a autoclave, que já está muito em desuso, né? A gente tem na autoclave que a gente tem hoje, né? A estufa, que já está muito em desuso, ainda tem uma aí no CETEP, né? Se tiver como a gente ainda ver essa questão de, pelo menos, conhecer material, né? Seria uma boa opção. E aí seriam esses processos de esterilização, né? Onde passa por um período esses objetos ali em altas temperaturas
para que esses micro-organismos eles possam ser mortos, né? Para assim não se contaminar, né? E esses adeptos da teoria da abiogênese, eles contra-atacaram, né? Argumentando que em ambientes fechados, os micro-organismos eles não teriam acesso ao oxigênio, que era considerado na época essencial a todo tipo de vida, né? E foi quando entrou em cena Louis Pasteur, né? Ou Pasteur, que a gente conhece mais, né? E ele resolveu o problema utilizando um balão de vidro, como esse nessa imagenzinha aí embaixo, né? Com esse líquidozinho amarelo, né? Cujo pescoço ele fora esticado e encurvado de forma na forma de um pescoço de cisne, né? Então, dessa forma aqui, o frasco, né, contendo no seu interior um meio de cultura, ou seja, um material biológico, né, isento de micro-organismos por longos períodos, né? Ele viu que enquanto estava aquecido, né, fechado, então continuava estéril, sem micro-organismo. E só surgiam os micro-organismos quando o gargalo, né, desses vasos, eles eram quebrados, ou quando se fazia o líquido vir até a borda do pescoço, né, virando ele e voltando, tendo assim um contato com o ar. Então essa foi uma forma dele provar, né, como era esse processo de esterilização. Mas havia um problema, né? Esses materiais que apresentavam uma microbiota oriunda do campo, da própria uva, dos processos de transporte e do processamento. Como eliminar esses micro-organismos para introduzir somente os micro-organismos desejáveis, né? Então, assim, num processo de fermentação, a gente vai precisar dos micro-organismos, né? Para poder se transformar aquela uva em vinho. Só que não é todo micro-organismo, né, que vai ser o ideal, né? Tem que ser os micro-organismos, que eu diria assim, necessários, né? Então, como é que a gente vai separar esses micro-organismos bons do que não é desejado, né? Então, o aquecimento, ele eliminava esses micro-organismos, mas também alterava as características do produto, né? Então, como a gente sabe, hoje a fervura, né, de alguns alimentos, eles mudam o sabor, né? Então, foi a partir daí, né, que Pasteur, ele desenvolveu um procedimento conhecido por pasteurização, né? É muito comum hoje a gente ver esse tipo de procedimento nos sucos de caixinha, no leite de caixinha, né? Esse é um procedimento que é utilizado até hoje na preservação de alimentos, como sucos, cervejas, leites e ovos. Então, nesse processo de pasteurização, o alimento, né, ele fica ali por longos períodos, numa temperatura não muito alta, né, para que se consiga diminuir a quantidade desses micro-organismos que a gente não quer, ou seja, matar os que não são necessários, e assim não mudar o sabor, né? E outra participação de Pasteur foi no estabelecimento dos processos de fermentação, né? Pasteur, ele era químico, e na sua época as fermentações eram consideradas reações químicas. E ao estudar esse processo, Pasteur descobriu que em boas produções de vinho e cervejas ocorriam a presença de micro-organismos conhecidos hoje, como as leveduras, né? Sugeriu então, né, que essas leveduras, elas deveriam ser inoculadas no mostos ou sucos de uva para a produção de um bom produto. Ou seja, elas deviam ser guardadas, né, em um local, juntamente com o mosto, né? O mosto seria aquela uva, ela já onde ela fica mais desidratada, né? E no suco de uva para produzir esse produto, né? E aí eu trouxe aqui a definição desses dois tipos de procedimentos, a pasteurização e a fermentação.
Na pasteurização, né, que é essa imagem que a gente vê mais embaixo, tem um aquecimento do produto a baixas temperaturas e por longos períodos, de forma a destruir os micro-organismos indesejáveis, sem alterar as características do produto, né? Então, vai ser um aquecimento por uma determinada temperatura e por um determinado tempo. Já na fermentação, ela é a decomposição orgânica dos alimentos provocados pela ação do micro-organismo e que estes podem ser combatidos com o aquecimento, né? Então, como é que é feita a fermentação? Vai ser aquela decomposição, vai deixar aqueles alimentos ali, para eles irem se decompondo aos poucos, né? Ele vai se decompondo e transformando aquele alimento em outro, né? E vai ser combatido ainda, logo depois, o que sobra, o que não é mais útil com esse aquecimento, né? Robert Koch foi um outro pesquisador, né, um outro cientista, que começou a pesquisar o mundo microbiano. E ao investigar a morte de animais por uma doença conhecida por carbúnculo, ele verificou que as lâminas preparadas com esfregaço do sangue encontravam micro-organismos em forma de bastão, né? Então, Robert Koch, ele começou a pesquisar principalmente em rebanhos bovinos, né? A morte desses bovinos. Ele pegava uma lâmina, né, de vidro, onde ele colocava esse sangue para ele analisar. Aqueles bovinos que foram mortos, né, pelo carbúnculo, que era uma doença muito comum na época, ele observava. E quando ele observava esse sangue contaminado, ele percebia, né, micro-organismos em formas de bastão, né? E quando ele olhava de outros animais, né, que foram mortos sem ser da doença, né, ele não via esse tipo de micro-organismo em bastão. Então, assim, ele começou a relacionar a presença desses micro-organismos ao desenvolvimento da doença. Então, aí é que se teve as primeiras noções, né, de vírus, de bactérias, de fungos, né, com essas apresentações. Mas para isso era necessário obter um micro-organismo em cultura em uma lâmina contendo apenas esse micro-organismo, ou seja, uma cultura pura. Foi necessário, então, o desenvolvimento da metodologia de isolamento, de cultivo de micro-organismos e de identificação, né? E a partir daí, Koch elaborou 4 postulados que são conhecidos como os postulados de Koch. Que são utilizados até hoje para relacionar doenças ao seu agente. Essa imagem que eu coloquei aí dos micro-organismos em culturas é para que vocês, né, para quem não conhece, tenham uma noção do que eu estou falando, né? A cultura são essas embalagenzinhas de vidro, que elas geralmente são estéreis, onde é colocado, por exemplo, os micro-organismos que serão estudados, né? Nesse aí mesmo a gente consegue observar aí, né, vários tipos de coloração, alguns os tamanhos diferentes, né? Então tudo isso aí é estudado para que se chegue, né, a esses postulados, né? Alguma informação concreta, né? E nesses postulados de Koch, o que foi que ele conseguiu relacionar, né? Que os micro-organismos eles devem estar presentes em todos os casos de doença. Então, isso já foi um grande avanço, né? Já que até então a gente não tinha essa noção de que para cada determinada doença ia ter um agente, né? Ia ter um micro-organismo. O micro-organismo ele deve ser isolado em uma cultura pura, né? Então, deve ser isolado ele sozinho para que veja como é a evolução dele. E ao ser inoculado em um organismo sadio, ou seja, eu pegar esse micro-organismo e colocar em um animal sadio e suscetível, este deve desenvolver os sintomas da doença, né? Então, se eu pegar um meio desse de cultura e colocar, por exemplo, em um bovino que estava sadio, ele começa a desenvolver essa doença. E o micro-organismo ele deve ser obtido novamente
em uma cultura pura, né? Então, com isso, ele conseguiu, né, um grande avanço na microbiologia, né? Ele conseguiu estudar, né, os micro-organismos, as formas como ele age em determinado ser vivo, né? E como ele pode mudar, né, da contaminação de um ser vivo para outro, né? Isso aqui a gente assemelha muito hoje ao que a gente vê aí na Covid, né? Onde a gente vê aí vários estudos, né? Em que a gente já teve novas variantes, né? Algumas variantes aí, e que se não fossem feitos esses tipos de estudos, não teria como saber, né? Com esses postulados, em questão de 2 décadas, né? De 1880 a 1900, muitas doenças importantes para a espécie humana, incluindo a de outros animais e de plantas, tiveram seus agentes identificados, né? Isso abriu as portas para o controle de infecção, possibilitando a prevenção, o tratamento e a cura. Então, né, em 20 anos, né, em 2 décadas, só com esses postulados de Cook, a gente deu, assim, um avanço enorme na questão da ciência, né? Onde até então a gente não sabia nem como se surgiam as doenças. Em 20 anos se conseguiu ter um avanço de como surgia, de como controlar, de como prevenir, de como tratar e de como curar, né? Foi nessa época aí que também se iniciou, né, os estudos da vacina. E com a posição, né, desses micro-organismos na árvore da vida, né? Então, assim, na medida em que os micro-organismos eles foram sendo descobertos, eles iam sendo distribuídos entre os 2 grupos, né? O reino Plantae e o reino Animalia. Linnaeus, ele propôs a inclusão, né, desses reinos, né? Sendo que as bactérias, algas e fungos, eles eram incluídos nas plantas e os protozoários como os animais, né? Essas são algumas aulas que a gente vai ter mais adiante, como bactérias, fungos e vírus, que são as mais importantes para vocês hoje, né? Vocês como técnicos em saúde bucal. E por que que a gente precisa fazer esse histórico, né? Ter esse histórico para que vocês entendam, né, mais ou menos do que se trata a microbiologia. Já que assim vocês serão os grandes responsáveis, né, nesse controle, né, de infecção, que a gente sabe que um material que ele não foi esterilizado de forma correta, ali ele vai estar contaminado e pode trazer grandes problemas para o paciente e para o profissional, né? Para algumas pessoas tudo isso aqui é novo, para outros não, né? Que a gente já tem outros profissionais da área de saúde aí, já tem pessoas que tiveram outros conhecimentos também. E assim, anotem as dúvidas, que eu vou tentar fazer um vídeo esclarecendo todas essas dúvidas. Espero que a gente consiga dar continuidade nessas aulas, tá? E tem uma atividadezinha que eu passei para vocês, né? Eu enviei lá no grupo. Em relação a essa atividade, vai ser uma atividade escrita. Eu quero que vocês me enviem, mas vai ser enviado lá na plataforma. Tá? Tô abrindo aqui a atividade. Descreva com suas palavras e entendimentos sobre essa aula a importância da microbiologia na área da saúde. Então, eu quero que vocês façam um textozinho de, no mínimo, 20 linhas, né? Não aceito um texto menor, né? Então, podem escrever muita coisa interessante também, né? Porque não adianta só escrever. Então, eu quero que vocês me falem sobre essa importância da microbiologia, né? Na área da saúde, né? Vocês como futuros técnicos, né, em saúde bucal,
qual a importância da microbiologia nessa área de vocês, tá? Vai ser uma atividade para nota. Eu ainda não sei qual o valor, qual o peso dessa avaliação, porque eu não sei como é que vai ser contado ainda. Ainda estou vendo isso com a direção, como é que vai ser contado as minhas avaliações, já que eu não tenho como fazer avaliações em sala de aula, né? Mas já de início, vale a nota, não é tão pouco, tá? Sobre o material, né? Esses slides, eu vou pedir para a direção, já conversei com o Núbia, e aí eles vão imprimir para vocês, assim, em forma de PDF. Então, quem ainda não imprimiu, vai receber. E aí, o restante, né, os demais que eu for enviando, vocês não vão precisar imprimir. A direção vai imprimir para vocês, tá? E por hoje é só. Esse foi o primeiro vídeo. Não sei se deu certo, vamos ver mais adiante. E se der certo, né, aí eu vou tentar fazer vídeos melhores mais lá na frente. E até a próxima. Tchau, tchau.